o que a torcida do São Paulo queria ouvir. Tricolor vai pro mercado buscar o meia armador que falta. Vamos comentar muito sobre isso, sobre contratações no São Paulo, me repercutir mais aí a vitória do São Paulo para cima do Atlético Paranaense aí ontem. Vamos falar muito sobre o Caleri aí que tá muito mal e várias de outras notícias do Tricolor pra gente trocar uma ideia. Belezinha? Tranquilidade? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Domingão aí, 5h30, já estamos aí para falar muito sobre São Paulo e para falar muito também sobre a vitória ontem contra o Atlético Paranaense, né? Vitória no sufoco, rapaz, que confesso que pensei que ia ser uma vitória ontem mais tranquila, mas muito pelo contrário. O time não jogou bem, jogou mal e venceu só no finalzinho ali, tá bom? Vamos começar aí, né, como já é de praxe, começar aí com a entrevista coletiva do técnico Luiz Hugo, que saiu igual um maluco, comemorando o gol do André Silva, se jogou no gramado, né, cara? Uma loucura. Aí tá aí, ó. O técnico Luiz Uberdia valorizou a paciência do São Paulo para enfrentar o Atlético Paranaense. Nas palavras do técnico, o duelo foi dramático pelo enredo dos gols marcados na etapa final. Ele falou o seguinte, abre aspas: era um jogo muito difícil, então a equipe necessitava um pouco de paciência, encontrar os espaços. Esse ataque posicional, não fazer tanto o box-to-box. Quando empataram, me preocupei mais. Não mereciam. Tivemos paciência. Foi o jogo mais competitivo que tivemos. O resultado chegou no fim do jogo. Acredito que a equipe foi muito bem, no estilo diferente, com um pouquinho mais de posse. Foi um jogo dramático. Ganhamos no fim. Fomos melhores que os rivais. Apesar de terem uma boa equipe, um bom projeto, um bom treinador, que passam por um mau momento. Mas a gente é um time que está preparado para estar nas primeiras posições. Desejo o melhor ao Lúcio e a eles. Hoje merecemos ganhar, mas é uma situação complicada, fecha aspas, né? E no final ele misturou aí, né, o São Paulo, né, brigando nas primeiras posições, o Atlético aí em um mau momento, né, ele falando aí, e mandou também, né, desejando o melhor pro Lúcio, que é o técnico do Atlético Paranaense. Inclusive o Atlético Paranaense ter o Lúcio como técnico é brincadeira, hein, cara? E realmente é pedir pra cair aí mesmo. Mas olha só, isso aqui ele fala, acho que tem 2 pontos, ó. Quando empataram, me preocupei mais. Não mereciam. Assim, o Atlético Paranaense merecia empatar o jogo? Não tinha jogado, não tinha criado nada, não tinha levado nenhum perigo pro gol do São Paulo. Isso é verdade. Porém, se o jogo termina 1-1 empatado, não seria nenhuma injustiça, porque o São Paulo também não jogou muito para poder falar que, nossa, empatando em 1-1, que injustiça. Muito pelo contrário. Vai ser um resultado até justo, né, pelo que foi a partida. Acho que no geral o São Paulo foi melhor, buscou mais o gol, mas foi um jogo muito fraco do São Paulo, que criou muitas poucas oportunidades de gol. E se o jogo termina em 1-1 com aquele gol do Atlético, cara, não seria nenhuma injustiça. Eu não ia vir aqui falar, meu Deus, que injustiça, como o time perde gol. Não, como já aconteceu em outros jogos, né? Foi um jogo muito abaixo do São Paulo aí ontem. E falando em abaixo, vamos falar aí sobre estar abaixo, né? Vamos falar aí sobre ele, Jonathan Caleri, que mais uma vez foi muito mal. O Zubeldia falou o seguinte sobre o Caleri, eu abri aspas para ele. Acredito que pode ser uma fase. Ele poderia ter feito um gol tranquilamente. Às vezes a bola pega e entra na fase positiva. É um atacante que necessita de assistências dos volantes. Estamos jogando mais com os atacantes do que com os volantes. Ou da chegada dos laterais, de bons cruzamentos. Às vezes o perfil da equipe diminui as possibilidades para um centroavante como ele. Hoje não fez um gol, não vem fazendo, mas vem trabalhando bem, é referência no ataque, sabemos o que significa para a equipe. Trabalha para a equipe, claro que quero que faça gols, mas a equipe não está tendo esse problema, fecha aspas, né? Eu achei interessante falar sobre a questão dele falar aqui, né, aqui, ó, um atacante necessita de assistências dos volantes. E estamos jogando com mais atacantes do que com volante. Acho que quando ele fala volante, acho que ele está resumindo os meio-campistas, né? Volante, meia, acho que ele está incluindo todo mundo aí. Ou da chegada de laterais de bom cruzamento. Cruzamento na área, irmão, se ele acertar, ele na bola aérea é muito boa aí mesmo. E sobre os volantes que ele falou, né? Que eu acho que ele está incluindo o meio-campo no geral. A gente joga mais com atacante do que com o meio-campo, né? Vai olhar o time do São Paulo, quem joga? Luiz Gustavo, Marcos Antônio, ou Luiz Gustavo e Badilha, enfim, 2 caras. Aí na frente tem Lucas de um lado, Ferreira do outro, Luciano pelo meio e cara centralizado. Realmente é um time que o nosso meio campo, ele é muito aquém do quando a gente vai jogar com a maioria dos times. Por exemplo, a gente foi jogar contra o Bahia,
O Bahia joga com 4 caras no meu campo, a gente joga com 2. Né? Toda hora o Bahia tava com superioridade numérica em cima do São Paulo. Porque joga com muito mais jogador no meu campo do que a gente. Né? A gente joga com 4 atacantes. Gabriel, o Luciano é meio. Ele é meio, só que ele é um atacante, entendeu? O Ferreira é atacante, o Lucas é atacante, o Luciano é atacante e o Galera é atacante. A gente joga com 4 atacantes. Né? E só 2 caras no meio. E eu acho que tem jogo que isso pode funcionar, né? Como já funcionou várias vezes, possivelmente em casa. Mas acho que quando a gente vai jogar contra um Bahia, por exemplo, da vida fora, cara, acho que aí tem muita dificuldade como teve. O São Paulo, por exemplo, no primeiro jogo mesmo, o Bahia pressionando, a gente não conseguia ficar com a bola, né? Porque o meio de campo, os caras atropelaram o do São Paulo aí. E vai muito também do esquema que a galera fala, né? Com o Zubeldia. E eu concordo, né? Que ele mexe muito pouco no esquema. De vez em quando ele joga com 3 zagueiros, né? Bem de vez em quando aí. Mas a maioria das vezes é o 4-2-4, né? Ou 4-2-3-1, que é 4 atacantes e apenas 2 jogadores no meu campo aí. Bom, e cara, sobre o cara já falei muito, né, rapaz? Jogou muito mal ontem. A questão, né, eu falo mais quando a gente for falar do André Silva. A questão é que, cara, ele tem que ir pro banco, entendeu? A questão é que ele tem que ir pro banco e mofar no banco. Ontem, por exemplo, cara, ele ter saído no intervalo, cara. O cara foi aos 40 e pouco do segundo tempo. Ele tá mal, eu gosto muito dele, defendo ele, né? Como eu falei, pô, fez gol no passe na Copa do Brasil. O maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores, empatado com o Fábio, com o Luiz Fabiano e com o Rogério Ceni. Gosto muito dele, sempre defendi ele. Mas tá mal, cara. E era pra ter saído ontem muito antes do que os 40 e pouco lá que o Zubeldia foi tirar o cara. O André tá pedindo passagem. Né? Quando a gente for falar do André Silva, a gente comenta mais sobre isso aí, tá? Olha aí, rapaziada. Ele falou também sobre o Alisson, que voltou aí ontem depois, né, cara? De mês em mês aí e depois da cirurgia. Ó. Abre aspas o Zubeldia falando sobre o Alisson. Estou feliz por ele. É um jogador diferente. É um jogador muito importante para todos nós. É uma pessoa espetacular, de muito coração. Uma noite ótima porque ele conseguiu entrar. Ele foi capaz de ajudar a equipe e a equipe triunfou. Fecha aspas. Muito bacana o Alisson voltar. Espetacular o comprometimento dele agora. Tirar o Marcos Antônio, que era um dos melhores do São Paulo na segunda etapa, né? Na segunda etapa o Zubeldia botou o Liseiro como primeiro volante e soltou o Marcos Antônio como segundo, e o Marcos Antônio pisando na área, participando do jogo, triangulando, infiltrando, né? O segundo tempo do Marcos Antônio foi muito bom. E o Zubeldia tirou o Marcos Antônio, que era um dos melhores do segundo tempo, para colocar o Alisson, que mal pegou na bola. Né? E ele não tem culpa nenhuma disso, ele acabou de voltar, cara. Não era nem pra voltar, só pra voltar ano que vem, acabou voltando. Já agora ainda, né? Porque antecipou aí a recuperação dele, né, cara? Evoluiu muito rápido. Mas ele não tem culpa nenhuma nisso. A culpa pra mim foi do Zubeldia, não era pra ter colocado o Alisson, cara. Ainda mais no lugar do Marcos Antônio, que tava jogando bem. Entendeu? O Alisson nem mal pegou na bola, velho. Né? E repetindo, não é culpa dele. Pra mim foi uma substituição bizarra do Zubeldia. Bizarra, não fez o menor sentido. Ainda mais que nessa altura do campeonato, né, quando ele tirou o Marcos Antônio para colocar o Alisson, tava 1-1, cara, a gente precisando ganhar o jogo. Né? Fez sim, pra mim não fez o menor sentido essa alteração, menor, tá? Pra mim não ter ficado momento algum, foi muito bizarra essa substituição aí. Bom, aí o que acontece? Comentamos agora sobre o Caleri, né, que o Zubeldia falou sobre ele. Olha isso aqui que bizarro, eu fiquei assustado quando eu vi isso aqui. O André Silva, tá? No Campeonato Brasileiro desse ano, ele tem 6 gols marcados. 6 gols marcados. Sabe quantos gols o Caleri tem no Campeonato Brasileiro? 5. Como assim, Gabriel? Tá errado? Não. O Caleri tem 5 gols no Campeonato Brasileiro, o André Silva tem 6. Isso mesmo. O reserva tem mais gols que o titular no Campeonato Brasileiro. Exatamente isso aí que você está escutando. O reserva tem mais gols no Campeonato Brasileiro do que o titular, que é o Caleri. Isso mostra aquilo que a gente está comentando. Que o André Silva, um jogador, está pedindo passagem e que o Caleri não pode jogar 90 minutos todo jogo. Até pode começar como titular, né? Beleza e tudo mais. Mas o André tem que ganhar mais espaço, tem que ganhar mais oportunidade. Muitas vezes na temporada é que o André ele é o reserva do Caleri. Mas vale lembrar que quando o André chegou no São Paulo, eles jogaram vários jogos juntos, né? Contra o Atlético Goianiense lá com o Milton Cruz, ainda no primeiro jogo, depois do que o Carpini foi embora, jogou os dois, e os dois jogou bem, o Caleri fez gol, o André Silva da assistência, porque ele joga muito pelos lados do campo. Contra o Barcelona de Guayaquil, estreia do Zubeldia, jogou os dois juntos. Contra o Palmeiras no Brasileirão 0-0, jogou os dois juntos. Eu acho que o André Silva é um jogador que ele pode agregar bem mais do que só um centroavante, tá? Eu gosto muito dele jogando pelos lados do campo, como ele jogou, né? Assim, quando ele chegou no São Paulo. E o cara joga muito pouco, velho. O cara tem mais gols que o Caleri aí no Campeonato Brasileiro. E o Zubeldia bota o cara pra jogar de vez em quando só, e quando entra só no finalzinho do jogo, entendeu?
tá pedindo passagem, cara. Adoro o cara, vou repetir, adoro o cara, não tem que mandar ele embora, rescindir com ele. Agora tem um monte de bobão, aí tem que mandar o cara, vai mandar o cara embora, vai pra quem pra jogar? A galera pensa que centroavante vai na esquina e acha um, né? Assim que a banda toca, não. Ele é muito importante, vai ser muito importante, mas agora tá alguém pedindo passagem na frente dele. Ele tropeça na bola, ele perde gol sem goleiro, cara, ele tá muito mal, completamente sem confiança, entendeu? A bola passa por ele, pô, ele desanima, vira o rosto, vira as costas, aí completamente sem confiança, cara, né? E o André tá pedindo passagem, tem seu, o primeiro toque da bola do cara foi gol, né? Essa aí que é a verdade. Aí só um detalhe, né, pra gente encerrar esse assunto. O Luciano tem 10 gols no Campeonato Brasileiro, o Lucas tem 9, né? São os dois aí que tem mais gols no Brasileirão, do São Paulo, e os dois estão brigando por artilheiro. O terceiro jogador que tem mais gol é o André Silva, que tem 6, né? Luciano 10, Lucas 9, e o André Silva, o terceiro jogador que tem mais gols no Brasileirão, com 6 gols marcados. Detalhe, ele é reserva, né? Ele é reserva. E devia ganhar mais minutos, só que ele não tem esses minutos porque o Zubeldia não dá. O William Gomes só jogou, depois do jogo contra o Botafogo, que ele foi substituído no primeiro tempo, só entrou um pouquinho contra o Cuiabá, quando o jogo estava perdido a 2-0, nunca mais entrou. Por que ele não joga? Um dos questionamentos é por que ele não dá mais oportunidade para outros jogadores. O William Gomes não joga mais, o André Silva tem mais gol, o cara do Brasileirão joga muito, de vez em quando entra, e quando entra só no finalzinho, como aconteceu ontem, né? É incrível como ele demora para colocar alguns jogadores para jogar, para dar oportunidade para quem está pedindo. É incrível isso, eu fico de cara, é incrível. O Marcos Antônio, que hoje é titular, né, mas demorou muito também para começar a ganhar uma sequência ali de jogos. É impressionante como ele demora, cara. Além de substituir, ele é muito resistente, muito resiliente ao time titular. O time titular tá ali pronto. Só vou substituir aos 30 e poucos segundo tempo, aos 40 e poucos se precisar, né? E eu vi até gente comentando que foi o galera que pediu pra sair. Eu nem tenho essa informação, tá? Eu não vi na hora do jogo, não prestei atenção. Se foi o galera que realmente pediu pra sair, né? Porque se for realmente, cara, né? Com esse tempo desse do então não era nem pra ele entrar, né? Caso realmente o galera tenha pedido pra sair. Cara, isso me incomoda. O que mais me incomoda no Zubeldia é isso, cara. A questão de quem jogador pedindo passagem e ele parece que ele finge que não vê. Isso me incomoda muito. Incomoda bastante. Aí, tá bom? Vamos avançando agora, rapaz. O negócio é o seguinte, ó. Estamos comentando, na verdade, né? Desde a quinta-feira, eu acho, a entrevista que o Belmonte deu pro Globoesporte.com. E como eu falei, né? O GE tá fazendo essa entrevista por trecho, né, cara? Soltou um pouco quinta-feira, soltou um pouco sexta, soltou um pouco no sabadão, né? E ontem, né, no sábado, soltou mais alguns trechos aí da coletiva, tá bom? Olha aí, da coletiva, da entrevista. Em entrevista ao Globoesporte.com, Belmonte falou sobre a necessidade de reforço e de um meia armador no São Paulo 2025. Era tudo que a torcida do São Paulo queria, era tudo que a torcida do São Paulo queria ouvir, era isso aqui que vocês vão ouvir agora. Coisa que todo mundo pede, todo mundo fala que precisa, e pela primeira vez alguém do São Paulo fala sobre isso. Ó. Belmonte falou o seguinte, abre aspas, sobre o assunto. Nós só temos um jogador nessa posição de meia armador, que hoje basicamente quem joga é o Luciano. Algumas vezes o Lucas também joga por dentro. Nós precisamos de mais um jogador nessa função. Fecha aspas, tá? Então tá aí o Belmonte falando que precisa, né? Ainda aí é uma das posições que o São Paulo vai buscar jogador. O Belmonte, esse aqui é interessante porque o Belmonte falou isso aqui na entrevista, mas já tem informação já do Alexandre Vieira, né? Do blog do São Paulo, de que realmente é uma das posições que o São Paulo vai buscar jogador para 2025, né? Aí ele comentou sobre as contratações para o ano que vem, que vão ser poucas, como todo mundo sabe, com fundo de investimento, teto de gasto. Ele falou que as posições que o São Paulo vai buscar jogador é o lateral esquerdo, que é o mais óbvio de todos, né, que precisa. Um lateral direito, caso o Rafinha não fique, tá? E o meio armador. São as três posições que o São Paulo vai buscar jogador. Lateral esquerdo, meio armador e talvez lateral direito, caso o Rafinha não renove, tá? E eu acho que tá perfeito, cara. O lateral é mais urgente. E o meio armador também, literalmente, é uma posição que a gente precisa, que o São Paulo é muito carente nessa posição. Aí acho que faz total sentido essas três posições aí, né, que o Belmonte falou que vai priorizar para o São Paulo contratar em 2025, tá bom? Em entrevista ao GE, Belmonte elogiou o Marcelo, reconhecendo sua qualidade e história no futebol, mas explicou que ele não se encaixa no perfil desejado para a lateral do São Paulo, né? O Marcelo foi embora do Fluminense, esse dia começou especulação, o Marcelo tem que ir para São Paulo, que não sei o que, blá blá blá.
Foi perguntado isso pra ele, óbvio, né? Até porque, né? Acabou de comentar, uma das posições mais carentes de São Paulo é a lateral esquerda, talvez a mais carente, que vai contratar um jogador pro ano que vem. E o Marcelo ficou livre, né? E tem especulação e perguntaram sobre o Marcelo Belmonte. E ele falou o seguinte, abre aspas. É um jogador de Champions League, fantástico, mas ele tinha muito a ver com o Fluminense. Por toda a história dele, como o Thiago Silva ou como o Lucas tem aqui com a gente. Eu acho que isso aí tem um peso muito grande. No nosso caso, o Marcelo não está dentro do nosso perfil de jogo, de como a gente pensa a formatação do time. Precisamos de alas com velocidade, com força e chegada. Marcelo é um jogador muito técnico, mas tem que ter um projeto em torno para ele jogar. Não pensamos nele aqui, fecha aspas, tá? Então só para acabar com essas especulações aí, insuportáveis, que Marcelo, acho que alguém fala, caramba, será que o Marcelo seria uma boa pro São Paulo? Só de pensar já é loucura, né? Tem 36, 37 anos, é um mala do caramba, vamos falar a verdade? É um mala pra cacete, folgado, se acha pra cacete, jogador estrelinha, entendeu? Estrelinha, se acha, meu irmão, se acha maior que o clube, estrela pra caramba, né? Pô, não faz sentido algum, cara. Pô, sinceramente, acho que cogitar ele, né, é uma loucura. Até porque tem um monte de gente que fala que o Rafinha tem que ir embora, que não sei o que o Rafinha não dá mais. Ele vai pedir o Marcelo, tipo assim, não faz o menor sentido, né? O menor sentido aí não, né? Aí vai falar, pô, mas o Rafinha no passado jogou bem com 37 anos, é verdade. Só que com 36, que é a idade do Marcelo, ele tá bem inferior fisicamente do que o Rafinha tava no passado. O Rafinha foi muito bem e jogou muito bem no passado, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, né? Mas enfim, o São Paulo vai pro mercado buscar o lateral esquerdo, o direito se o Rafinha não ficar, e o meio armador, que é o que literalmente falta aí, né, pro time do São Paulo, né, rapaz? Enfim, acho que, né, são poucas lacunas que a gente tem, mas são aí as principais, as que a gente mais necessita, certo, meu parceiro? É isso, dá aquela moral, se inscrevendo no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.